Muito menos a cadeia alimentar, que eu sempre vou bater nessa tecla, né? Qual Deus seria tão idiota de criar uma cadeia alimentar onde a gente tem que se matar para a gente sobreviver? Isso aí seria, no mínimo, um sadismo da parte desse Deus. É o mínimo. Então, assim, a própria vida, o próprio universo, tudo o que existe prova que não tem Deus nenhum. Agora, poderia acontecer o contrário? Poderia, porque tudo aquilo que o pessoal pode dizer a respeito do Deus cristão é só pegar o que está na Bíblia e colocar em prática. Que nem quando eu pego e falo isso, o que eles vão fazer? Eles vão negar a Bíblia, na cara dura. E a ideia do contexto que o pessoal vai querer colocar é exatamente para tentar fugir do texto, porque quando o texto mostra ali alguma coisa que interessa, eles vão chegar e vão dizer o seguinte: isso aí está certo, Jesus realmente ressuscitou e subiu. Na hora que eu mostro, esse texto está dizendo tal coisa, aí eu falo assim, não, não é isso não, isso aqui não é isso não. Entende por quê? Porque não consegue pôr em prática. É por isso que muitos recorrem à filosofia, por exemplo. Tá, só voltando um pouquinho então. Então você diz que ele deveria existir, para ele poder ser provado, né, sua existência, ele deveria necessariamente ser autoevidente. Esse é o seu ponto. Boa, obrigado por lembrar, eu nem falei isso, né? Tá, Obrigado, porque, eu não falei. Estava dentro da preparação. Não, é tranquilo, acho que até os próximos temas, né? Porque assim, quando você está colocando no mesmo tubo de ensaio, né, a matéria e algo que seria considerado imaterial, você acha que isso vai funcionar? Você não acha que isso é um problema tão simples e infantil de ciências, falando sobre objeto de pesquisa? Não, até porque... Se a gente está falando de coisas diferentes? Não, primeiro... Eu entendi que você fez entre aspas, eu sei que você não está pensando que eu nem falei que eu ia colocar alguém num tubo de ensaio, né? E nem ia precisar fazer experiência. Não estou falando nada científico, nem precisa disso. Estou falando, como você bem falou, autoevidência. Autoevidência quer dizer que ele se prova a si mesmo. Não precisa fazer nada além. Por exemplo, eu não preciso fazer experimento com você para saber que você existe, nem ninguém aqui. Tudo aqui é autoevidente. Entende? Você não entende que é uma falsa equivalência? Lógico que não. Você está colocando material com imaterial e falando, esse tem que aparecer, esse não tem que aparecer. Se a gente está olhando para a Bíblia, a gente está tentando entender esse tipo de divindade. É que aí depende do texto que você quer pegar. Que nem eu comentei no início. Se a pessoa pega João 4, ele vai dar uma desculpa esfarrapada. Não, Deus é espírito. Então ele é imaterial. Mas você esqueceu de Gênesis 18, que Deus se manifesta ali e vai comer com Abraão e Sara. Inclusive com 2 anjos. Ele vai se esquecer, por exemplo, que Deus ele não precisaria se manifestar como um ser humano, por exemplo, como apareceu lá. Mas ele poderia se manifestar como uma coluna de nuvem que ficou com Israel por 40 anos no deserto, uma coluna de fogo, ou mandando maná. Mas e por qual motivo? São coisas que evidenciam que tem Deus, materialmente. Por qual motivo ele deveria se comportar da forma que nós esperamos? Ou seja... se ele faz algo no passado, necessariamente ele tem que repetir todas as coisas do passado. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz: eu, Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Eu não mudo, não significa mudança. Deixa eu te dar um exemplo rapidinho. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Claro. Tiago 1:17 diz o quê? Que não pode haver sombra de variação e mudança em Deus. Então, se ele é imutável, ele tem que ser a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Se ele tem essas características que a gente falou... Não dá para ele não ser autoevidente. Tá, vou fazer uma analogia bem rápida então. Toda analogia tem seu ponto de falha, né? Então eu vou fazer uma analogia bem rápida aqui. A gente não precisa estar 100% fiel à realidade, mas é uma analogia. Sim. Quando os pais estão criando seus filhos, quer dizer que necessariamente esses pais vão se comportar e demandar as mesmas coisas? Um filho que está em desenvolvimento? Ou seja, eu vou exigir ele comer papinha. Quando ele cresce, eu tenho que continuar exigindo ele comer papinha? Pelo menos, vamos lá, você está fazendo analogia de pais, pelo menos os pais estariam presentes, eles saberiam quem são os pais, não teriam dúvidas, esses pais eles seriam autoevidentes. Mas você entende a diferença? Responsável. Então, mas quando não fala que Deus é pai, cadê ele? Exato, mas você entendeu a diferença? Não tá aqui de novo. Momentos diferentes, ações diferentes. Então, problema zero. Mas é o mesmo pai. Se a gente tiver ações diferentes. Não necessariamente não quer dizer que os pais mudaram, entendeu? Depende, porque o pai amadurece, o pai muda, o ser humano muda. Deus Tudo bem. Poderia mudar. Esse é o ponto falho da analogia. Né? Esse é o ponto falho da analogia. Deus ele não muda pela Bíblia, né? E o ser humano muda. Ele deveria se manifestar da mesma forma. Nessa questão, os pais mudando o comportamento ou as demandas, não necessariamente quer dizer que os pais mudaram. Tão simples quanto isso. Mas e Deus? E Deus seria diferente. A analogia está mostrando isso. A mudança do comportamento dos pais não mostra necessariamente que eles mudaram. Entendeu? Então você está dizendo que Deus teria mudado o comportamento... Acabou. Acabou? Poxa. Opa, beleza. Na próxima a gente continua. Valeu, parabéns. Beleza? Tudo bem? Tudo jóia? É que se Deus muda de comportamento, ele foi afetado, então automaticamente ele está sendo mudado, cara. Não tem como. Mas vamos lá. Ok. Edson, pode falar o seu nome mesmo, você não falou, né? Mais uma vez, mais Luiz. Luiz, para a galera pegar aí. Ok.
tanto você como eu somos professores de engenharia de software. Então eu sei que você conhece o computador, conhece código, minimamente já mexeu com front-end, back-end, qualquer outra coisa relacionada à computação. Inclusive, tem uma coisa bem interessante que eu gostaria de fazer você pensar e perguntar o que você me diria. Sim. Se alguém, porventura, encontrasse um computador num local que não existe nenhum ser humano, mas você encontrasse esse computador, você me diria que esse computador foi criado ou ele evoluiu? Então, aí já é uma falácia em relação à questão do como funciona a evolução, né? A evolução não aparece a coisa pronta lá do nada. A minha pergunta foi sim ou não. Tá errada. Não, tá errada. Porque você então tá, você não entende. Você tá partindo de uma falácia errada. Falácia errada foi foda, né, também. Agora eu que errei. Mas assim, ela bem redundante. Relaxa. Bem, quando você faz uma pergunta dessa, você está pressupondo que a teoria da evolução explicaria a criação das coisas, por exemplo, que nós temos. Pode esquecer a teoria da evolução. Tá errado. Pode esquecer a teoria da evolução. Então, se você olhasse o computador, eu tô deixando mais claro o contexto, mas não precisa. Coloca um computador. Nesse computador, agora, alguém encontra ele, não tem nenhum ser humano ali, só computador. Saúde. Ele foi criado ou ele surgiu? O computador foi desenvolvido por um ser humano, por mais que eu não veja, eu consigo rastrear esse ser humano. Muito obrigado, gente. Irrefutável, hoje foi refutado. Por quê? O seu maior desafio no início deste debate foi que precisamos ver Deus para provar que Deus existe. Mas ele não aplica, não é uma analogia da falsa comparação, gente. Claro que é. Ele precisa ver Deus para crer que Deus existe. O que eu falei para você? Mas ele não precisa ver o criador de um computador para acreditar que esse criador existe. O que eu falei para você? Faça a analogia. Ver um computador. Tá ou seja, a informação. Primeiro, agora vamos aplicar. Respira, calma. Vamos aplicar? Não, porque você está errado. Você está errado. Você está enganando a galera e eu não gosto de mentira. Calma. Pode falar. Vamos falar. Porque senão você vai arder lá em Apocalipse 21:8, porque todos os mentirosos vão parar lá. Então, vamos parar com mentira e calma. Lá não existe, né? Lá não existe. Então, vamos lá. Então você entrou em contradição. Eu só falo isso. Não, isso é só para provocar porque você acredita, né? Eu não acredito em mitologia. Entendeu? Agora, mas eu sei que isso mexe com vocês e como eu trabalho. Você acredita em Jesus. Mas vamos lá, rapidinho. Mas vamos lá. Eu preciso então, vamos lá. Vamos lá, mais um pouquinho, mais fundo. É impossível. Já falei, é impossível. Primeiro, eu deixei claro. No contexto de seres humanos, eu falei claro, o computador, e eu consigo rastrear quem fez. E você sabe que dá. Agora, eu consigo saber quem desenvolveu, qual foi a fábrica, de onde vieram as peças. Entendeu? Então você está fazendo uma falácia. Você fez a falsa analogia com God. Me fala agora. Ainda que você não soubesse rastrear, se você não tivesse o IP interno. Não, você está zoando. Calma. O IP externo, calma, que você não está deixando. Você não está querendo que eu fale. Você está errado. Você sabe que o argumento a evolução chegou agora. Você usou o argumento do relógio. Você usou o argumento de haver uma ventania e colocou um avião pronto. O DNA isso é coisa de pessoa sem noção. DNA é informação. É coisa sem noção. DNA é informação. Calma, a pessoa é sem noção. Como é que veio o DNA? Você tem um mundo de RNA que gerou ali tudo bonitinho, porque ele é autorreplicável e por aí vai. Perfeito. Você tem hipótese da origem da vida. Você tem evolução, que é um fato. Evolução é um fato. A evolução não é um fato. É um fato. Se é um fato, então me prove agora de onde veio a cascata de coagulação sanguínea. Quando você pega e fala... isso aí também já é explicado. De onde veio? Normalmente. Não explicaram. Sim. Gente, claro atenção. Coloca no não Google explicaram. Coloca no Google. O cara mais referenciado em coagulação sanguínea se chama Dr. Dolittle. E esse Dr. Dolittle... É exatamente. É Dolittle. E quando ele fala da cascata de coagulação sanguínea, ele fala que o fibrinogênio nasce... Como que você explica que o fibrinogênio nasce? Se você acha que não é um Edson fato... Toshio, você está fugindo da minha pergunta. Não estou fugindo. Você colocou evolução no meio do evolução. O fibrinogênio nasce. Calma. O que significa para você... Evolução é um fato. Gente, ele acabou de dizer... Brasileira de Ciências. Calma, Toshio. É um fato. Respira. E você não consegue refutar. E você teria que pegar e fazer pesquisas científicas, publicando mais 10 isso segundos que eu preciso e mostrando que você está errado. Você consegue provar que a evolução não é um fato? Não. Acabei de provar. Não. E você não me refutou. Você precisa fazer isso pela eu acabei de provar. Eu tenho aqui evolução fato pela Associação Brasileira de Ciência por milhares de artigos científicos de diversas áreas que mostram que você está errado. Você afirmou... Agora, cadê seu Deus? Gente, a estratégia dele está sendo não deixar eu falar porque ele sabe que eu acabei de refutá-lo. Não refutou. Eu tô calmo, mas a minha pergunta é rápida. Chega a ser infantil que você fez. Coagulação sanguínea, a cascata de coagulação sanguínea, certo? Como você disse que tem artigos que provam. Me prova um artigo que explica de onde o fibrinogênio veio. E por que o Dolittle disse que o fibrinogênio nasce?
Primeiro que o do Little aí eu só estou pensando no Ed Murphy, né? Então você Viu, tem essa gente? coisa. Ele Agora, não sabe do que ele está relação- falando, ele não conhece agora, biologia em molecular. relação- Você conhece Me Deus? explica então o Você flagelo conhece bacteriano. Deus? Ele A vai cascata passar. de coagulação Você sanguínea. conhece Deus? Gente, é isso. Eu provei que Deus não existe nem é, de novo. Quem é o próximo? Até agora eu não vi God, não. E aí? Você é o... Okay. Ian Rodrigues. Ian, não é Rian, não. Bom, primeiramente queria te perguntar o seguinte. Você acha que não existe uma possibilidade de existir Deus zero para você? Zero possibilidade? Ou você acha que não há prova suficiente na sua opinião? Eu penso que é zero possibilidade, mas se tivessem evidências, como eu comentei, não tem problema nenhum, porque eu não sou negacionista, né? Maravilha. Então, inclusive, uma das provas... Tem vários argumentos que podem provar a existência de Deus, mas argumento um dos não prova. prova. Não, Mas argumento um não. dos argumentos... Argumento provaria o islamismo, argumento provaria Não, o budismo, ok. argumento não prova nada. Não, uma das questões, né, foi falando do cristianismo específico, o que o cristianismo fez já para a sociedade. Nós estamos aqui por causa do Teve cristianismo, muita cara. matança, né? Não, O pessoal ok. pegou E o ali, ateísmo? ok. E o ateísmo? Obrigado por confirmar. E o ateísmo? E O o que pessoal o não ateísmo conseguiu falar fez agora. para a sociedade? Não produziu nada. Edson, Será? nada. Aliás, saiu um livro, né, Edson, mostrando que o ateísmo Edson, existe desde não, a época lá do por Império favor, Grego. Edson, Você vai ter Edson, ali, eu acho que é gente, Xenófanes e o pessoal agora eu vou falar comentando, aqui, né? eu sou ex-ateu, cara. Eu fui ateu, eu tive desse lado da mesa. O que o ateísmo fez contribuiu Não é para a porque humanidade. você não fez porcaria E aí? nenhuma que isso Não, significa que os outros não fizeram. Você tá em nome do generalizando, ateísmo, né? Edson. A gente em não nome. precisa. O ateísmo, Tá. ele não é uma filosofia nem E pra nada. É onde tá simplesmente uma levando a proposição sociedade? básica e lógica. Pra onde? Calma. Pra lógica. onde? Que você vai chegar e falar, não existe Deus nenhum. Agora, você vai pegar os ateus, por exemplo, você pode pegar os países onde você tem maior número de ateus e analisa o que eles estão fazendo pela sociedade, pela ciência. Aí você vai pegar, vai quebrar a cara. Você fazer esse tipo de argumento é totalmente errado, né? Além de ser infantil. Por quê? Porque você está pensando que é o cristianismo que criou alguma coisa para a humanidade. Por exemplo, tem gente que fala que é o cristianismo que contribuiu para a ciência. Não. Não. São pessoas que estudavam, que estavam fazendo a sua ciência e que eram cristãs. Certo. Simplesmente não é porque o cristianismo levou a isso, até porque tem pesquisas científicas, que até faz parte de um dos temas aqui, que quanto mais fundamentalista a pessoa é, mais negacionista da ciência ela é. Concordo.